paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, uma aliança superior. Essa lição faz parte da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2018. Esse trimestre que nós estamos estudando aqui a lição aí que a revista, né, que fala de Hebreus. Então a gente está estudando o livro de Hebreus. Com você que já está acompanhando, seja bem-vindo mais uma vez para continuar o nosso estudo. Você que está vendo pela primeira vez, pode olhar no canal, vai estar tudo aí organizado para você assistir na ordem as aulas. E também você está convidado a conhecer o ebdenfoco.com ou ebdenfoco.com.br. Você vai acessar o site e nesse site você vai encontrar, além desse comentário que vai estar lá dentro, você vai encontrar slides em PowerPoint para você baixar, usar na sua igreja. Esse slide aqui, no caso, você não vai encontrar em nenhum lugar. É proibido até distribuir ele no WhatsApp. Se tiver alguém distribuindo aí, me avisa. É somente dentro do site do EBD em Foco que você pode baixar esse slide. Você vai encontrar um subsídio extra. Além desse vídeo aqui, tem um outro vídeo onde eu explico versículo por versículo, capítulo 8 de Hebreus, vai estar lá dentro. Eu posto até sexta-feira. Se você entrou não viu ainda, porque eu não postei, mas até sexta eu posto esse subsídio extra. Mas você vai encontrar também cursos de capacitação para professores da EBD. Então, se você acessar ebdenfoco.com, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Você vai encontrar um conteúdo exclusivo voltado para professores da escola bíblica que querem ministrar uma aula de excelência, uma aula com recursos didáticos, com dinâmicas. Então, uma aula realmente participativa. Você que tem esse interesse, acessa ebdenfoco.com ou ebdenfoco.com.br. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo, onde na aula anterior nós falamos de Jesus como sumo sacerdote, né? Então, assim, o escritor aos Hebreus, ele vai construindo o seu argumento de forma que ele vai evoluindo com o argumento. Se ele mostrou que Jesus é sumo sacerdote, agora vem a pergunta, e aí? O que esse sumo sacerdote faz? Então ele vai falar das atitudes, das funções desse sumo sacerdote, né? Ou seja, o que ele faz agora, mostrando que ele está numa posição superior àqueles antigos sacerdotes. Ele já mostrou isso, né? Só que vai mostrar que a função dele também é superior, porque a aliança é superior. Então a ideia dessa aula é que nós possamos entender, né, o que Jesus faz hoje nessa aliança superior. O texto áureo diz o seguinte: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Hebreus 8:10. Na verdade, aqui Hebreus 8, do versículo 8 em diante, vai ser uma citação de Jeremias. Ezequiel não, né? Jeremias 31:31. Se você ler Hebreus 8, do versículo 8 até o versículo 11, né? Na verdade, até o versículo 12, pode-se dizer, ele vai citar exatamente o que está em Jeremias. Então, lê Jeremias 31:31, que você vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, ele está colocando que quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, ele cumpriu essa profecia. Então, aquela profecia de Jeremias 31:31 se cumpre em Cristo. Por isso que ele cita ela novamente na íntegra em Hebreus 8:8 em diante. Verdade prática: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. Ou seja, essa nova aliança, ela é superior. Não que a antiga não valia, que não tinha o seu valor. Ela tinha o seu valor, ela teve o seu papel, ela cumpriu o seu propósito. No entanto, ela já passou. A nova aliança vem com outras promessas, né? E também promessas, não que as promessas da antiga aliança não sejam válidas. Elas são válidas, mas elas tiveram o seu cumprimento e o seu papel. Agora, na nova aliança, nós temos algo que realmente em tudo é superior à antiga aliança. Não tem necessidade de retornar à antiga, como estava acontecendo naquela igreja que recebeu
essa carta. Então, Hebreus 8, de 1 a 10 aqui, na verdade o capítulo 8 vai até o versículo 13, se não me engano até o versículo 13, que, deixa eu só conferir aqui para você não ficar na dúvida, isso mesmo, até o versículo 13, né, só que a leitura vai até o 10. Eu recomendo você ler todo o capítulo 8 para entender por completo o texto. Tá, o capítulo 8 da carta aos Hebreus apresenta uma aliança superior, um santuário superior e também um sumo sacerdote, Cristo Jesus, com um ministério igualmente superior. Então a gente observa que tudo na nova aliança é superior, né? Ou seja, né, em todos os aspectos, o sumo sacerdote da nova aliança é o próprio Cristo, né? Ou seja, ele está no ministério igualmente superior, na aliança superior e no santuário superior. O antigo santuário, né, quando a gente fala de santuário, a gente vai se referir aí à questão do tabernáculo, né, ou seja, que tinha todo um sistema complexo de rituais e tudo mais, só que ele deu lugar a um santuário maior, superior. Então aqui é só a introdução, viu? A introdução a gente vai passar por cima rápido, porque a gente vai abordar isso dentro da aula. Então em que aspectos, né, ou seja, esse santuário novo ele é superior? Por que que o antigo santuário, né, não cumpre mais o seu propósito? Então a gente vai ver tudo isso aqui. Mas Jesus não é apenas, no caso, né, Jesus que está nesse santuário superior, nesse santo dos santos lá nos céus, né, ou seja, ele não é apenas, né, um sumo sacerdote, ele também é o quê? Rei. É o sacerdote rei, que já foi estudado na lição anterior, né, que está sentado à destra do Pai para interceder pelo seu povo. Se a gente observar, né, o sacerdote, o sumo sacerdote da antiga aliança, ele não sentava, ele ficava em pé. Ou seja, porque sempre tinha um trabalho a fazer. Quando a gente olha para Jesus e fala que ele está sentado, que é o que está escrito logo no primeiro versículo de Hebreus, capítulo 8, né, o fato dele dizer assim, que Jesus está lá sentado, mostra que a sua obra é completa. Ou seja, a sua obra já terminou, já finalizou. Não precisa continuar realizando ali sacrifícios, como tinha na antiga aliança. Então o antigo sacerdote ele ficava em pé o tempo todo porque sempre tinha trabalho a realizar. A obra dele não tinha terminado. Agora com Cristo é diferente, ele está assentado à destra do Pai, significa que a sua obra já finalizou, já está consumada. A nova aliança tornou obsoleta a antiga aliança. Então isso aqui a gente já começa aqui no tópico, na introdução ainda, né? Ainda na introdução, sem entrar no tópico, onde mostra que ele cumpriu tudo que tinha de cumprir, né? E ela é superior porque é de uma natureza espiritual e firmado em melhores promessas. Então tem promessas muito maiores na nova aliança do que na antiga aliança. Então só aqui para a gente encerrar, né, a introdução, a gente mostra que se veio uma nova, a antiga já não tem mais valor. Então vamos começar aqui, tópico 1, um santuário superior. Então em que aspectos é superior? Primeiro, ele pertence a uma dimensão superior. Então isso que significa? Que tanto para o judaísmo como para o cristianismo, naquela época, e né, colocando para os crentes daquela época, né, tanto aqueles crentes que vieram lá do judaísmo e os crentes que vieram lá do meio dos gentios, os dois tinham um conhecimento completo da figura do tabernáculo de Moisés. Eles estavam familiarizados com essa ideia do tabernáculo, porque isso era ensinado na igreja. O judeu já aprendia desde criança, mas os crentes que vinham, né, de outros povos, dos gentios, eles estudavam isso aí, eles tinham acesso a esse conhecimento e conheciam tudo sobre o tabernáculo de Moisés. E no livro do Êxodo tem ali todas as instruções que Deus dá para Moisés construir esse santuário. Então observa que o escritor aos Hebreus não fala do templo, ele fala do tabernáculo. Por que ele fala do tabernáculo e não do templo? Porque a ideia é mostrar todo aquele sistema da antiga aliança, né? Não somente algo mais atual que eles tinham na época que eles tinham o templo, mas todo o sistema. Por isso que ele fala do tabernáculo. Então ali Deus deu todas as instruções, né? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta alçada. Aí ele vai citar o que quer na oferta, né? Tudo que é necessário para construir o tabernáculo. E aí ele fala: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo
e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Êxodo 25, e do 1 a 9, eu coloquei só o versículo 1 e 2 aqui, e depois o 9, mas se você lê esse texto, você vai ver uma lista de coisas que era necessário para fazer o tabernáculo, e Deus vai dar todos os detalhes do tabernáculo. Ou seja, vai mostrar tudo o que ele quer, da maneira que ele quer. Então ele quer fazer ali um santuário para que ele habite no meio do povo. Então a ideia é que a presença de Deus, né, esteja ali com o povo, né? Deus esteja presente no meio do povo através do tabernáculo, né? E onde também os sacerdotes e o sumo sacerdote exerceriam ali seus ministérios, ou seja, vamos construir um tabernáculo para que ali tenha um local de trabalho, né, para o sacerdote e o sumo sacerdote. Então eles trabalhavam, eles viviam para trabalhar ali no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas os elementos do templo e do tabernáculo são praticamente os mesmos elementos. É só a construção que é diferente, mas o significado é o mesmo. Todavia, foi no santuário celestial que Cristo entrou para oficiar como sumo sacerdote em nosso favor. Então, ou seja, Cristo, ele não entrou no tabernáculo daqui da terra, no santuário terrestre. Se a gente observar, Jesus em momento algum ele vai lá no templo, entra no Santo dos Santos, oferece sacrifício. Você não vê Jesus oferecendo sacrifícios no templo, exercendo a função de sacerdote no templo. Jesus não faz isso. Ele vai ao templo, ali ele vai cultuar a Deus no templo, né? Tem várias situações que Jesus se encontra no templo, mas olhando para o ministério de Jesus, nós não vemos Jesus entrando no templo para fazer sacrifício, acender incenso. Não, isso não acontece. Por quê? Porque ele vai lá no santuário celestial. Para o escritor aos Hebreus, esse tabernáculo é o próprio céu. Ou seja, quando Jesus entra no céu, ali sim, esse tabernáculo que ele fala que Jesus vai exercer o seu ministério, se encontra lá, um verdadeiro tabernáculo. Opa, peraí, se tem um verdadeiro tabernáculo, e esse tabernáculo terrestre, qual o significado dele? Vamos entender isso mais adiante. Possuidor de uma natureza superior. O santuário terreno, mesmo tendo sido construído com objetos e metais preciosos, olha só, o santuário terreno ele tinha vários elementos, o tabernáculo ele tinha vários elementos, vários detalhes, vários objetos preciosos. Ali tinha coisa de acácia, que era uma madeira muito importante, ouro, prata, bronze, ou seja, linho finíssimo. Tinha vários detalhes aqui, pedras preciosas, enfim, detalhes realmente muito importantes. Deus mandou construir o tabernáculo e deu detalhes de tudo que tinha que ser feito, de tudo que tinha que ser construído, da construção. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que isso representaria algo muito maior lá na frente. Então, se o anterior já era cheio de detalhes, imagina o verdadeiro. Ou seja, ele não era um verdadeiro tabernáculo, mas um modelo do verdadeiro. Agora imagina, se Deus tinha preocupação com os mínimos detalhes do que não é verdadeiro, imagina como será o verdadeiro. Ou seja, Hebreus 8,5 deixa isso bem claro. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, Moisés ele viu o modelo e ele construiu exatamente como era o modelo. Só que esse modelo que Moisés fez, o que Moisés construiu é só sombra do verdadeiro tabernáculo. Do tabernáculo que um dia nós iremos morar, e iremos ter acesso a esse tabernáculo. Então, olhando para o que Deus está fazendo aqui, dando detalhes, é porque tem algo muito maior pela frente. Porque tudo isso tinha um significado. Então, o Santo dos Santos, o Santo dos Santos, aquele lugar ali onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, o lugar santíssimo, ele tem as mesmas características da Nova Jerusalém. Então isso é algo muito profundo. O santuário terreno era por natureza temporal, ou seja, ele era finito. Um dia ele iria acabar, mas ele figura do verdadeiro santuário que é espiritual e terreno. Ou seja, ele aponta para isso. Ou seja, é um santuário terreno
temporal, porém ele aponta, ele é um sentido figurado, o santuário eterno, que nós vamos morar um dia. Então foi nesse santuário que Jesus tornou, que chama lá de ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, Jesus ele foi ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, não foi aqui na terra, mas foi no céu. Quando ele entrou no céu, lá sim, ele entrou no verdadeiro tabernáculo. Os sacerdotes da antiga aliança entravam num tabernáculo que era só sombra, era só uma representação. Jesus sim entrou no verdadeiro tabernáculo, possuidor de uma importância superior. Que importância superior é essa? Olha só, é possível vermos a relevância do tabernáculo celeste quando contrastamos com o terrestre. Quando compara o tabernáculo celeste com o terrestre, não tem, né, como não perceber que ele é muito mais relevante e muito mais importante. Então, o escritor aos Hebreus vai destacar 3 grandes importâncias do tabernáculo terrestre. Primeiro, o tabernáculo terrestre propiciava as condições necessárias para manter a comunhão no relacionamento com Deus. Segundo, era a garantia da presença divina. E terceiro, revelava a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor. Então são 3 coisas que a gente vai destacar no tabernáculo terrestre. Mas vamos olhar agora com detalhes esses 3 pontos e comparar com o tabernáculo celestial. Olhando primeiro, o primeiro ponto, o tabernáculo terrestre propiciava as condições necessárias para manter a comunhão e o relacionamento com Deus. Então tinha os rituais, o sacrifício, onde ia manter, esse sacrifício era necessário para que o homem mantivesse um relacionamento saudável com Deus, comunhão com Deus. A comunhão com Deus vem através do sacrifício. O sangue do animal inocente tinha que ser derramado, ou seja, só tem ali relacionamento se tiver sacrifício, por causa dos pecados. No entanto, nesse tabernáculo celestial, essa condição de comunhão com Deus é plenamente satisfeita. A principal vantagem do céu não é as ruas de ouro, coroas e, enfim, descanso eterno. Não, isso não são as coisas principais do céu. O principal do céu é a comunhão perfeita com Deus. É a comunhão eterna com Deus. Tem gente que quer ir para o céu simplesmente porque tem medo de ir para o inferno. Quer ir para o céu simplesmente porque no céu vai ter descanso. No céu vai ter ruas de ouro. No céu vai ser lindo. Vai ter tudo isso? Vai ter tudo isso. No entanto, o mais importante, o que a gente mais tem que pensar no céu é na comunhão perfeita com o nosso Criador. Nós temos que colocar nossa mente nisso. Eu quero ir para o céu porque eu quero viver em comunhão com meu Deus. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero mais viver nessa vida aqui onde eu vivo pecando, afastando de Deus, depois eu tenho que ir lá e pedir perdão dos meus pecados, me arrepender. Não, eu quero que minha comunhão seja perfeita. Então você que é professor da escola bíblica, coloque na cabeça dos seus alunos que o mais importante do céu é a comunhão com Deus. O mais importante do céu está na presença de Deus. Um dos pais da igreja, ele cita algo bem forte. Eu esqueci quem foi agora, mas depois eu vou tentar colocar nos comentários. Ele fala assim, que se o inferno estiver de um lado e o pecado do outro, ele prefere se lançar nas chamas do inferno do que viver eternamente pecando contra Deus. Olha só, o que é melhor? Viver sofrendo ou viver pecando contra Deus? Para esse pai da igreja, era mais importante deixar o pecado, mesmo que viva em sofrimento. Por quê? Porque viver para sempre pecando contra Deus é a pior coisa que existe. Então, um cristão verdadeiro, ele vai almejar viver uma comunhão plena com Deus. Aqui na terra nós não temos isso, mas no céu nós teremos. Continuando, o tabernáculo era a garantia da presença divina no meio do seu povo. Então, Deus queria estar presente no meio do povo. E os detalhes do tabernáculo é uma exigência divina para que tudo seja perfeito. E Deus exigia também santidade da parte do povo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o tabernáculo ele tinha que ser um lugar santo. As pessoas que acessavam ali, que entravam, tinham que ser santas. Então, Deus exigia santidade, tanto das coisas, ou seja, quando algo era separado para ser usado no tabernáculo, ser usado no sacrifício, ser usado na adoração a Deus, esse objeto ele era santificado, separado, era usado exclusivamente
para a obra de Deus. Santidade. No tabernáculo celeste habita a plenitude da divindade. Ou seja, Deus estava no tabernáculo, a presença de Deus lá estava? Estava. No entanto, no tabernáculo celeste, a presença de Deus vai iluminar todas as coisas. Ou seja, lá não vai ter sol, porque somente ali, o fato de Deus estar ali vai brilhar. Então a santidade de Deus, a gente vai ver ela de forma completa, de forma plena, a plenitude divina, a presença completa de Deus ali, né, no céu. Então o tabernáculo era só o quê? Uma sombra daquilo que um dia vai acontecer por completo. E por último, o tabernáculo revela a perfeição e a harmonia do caráter do Senhor, vista na sua arquitetura. Então, já que tudo lá era santificado, era separado, a santidade tinha que ser levada a sério porque estava a presença de Deus, a gente observa também que a perfeição dos objetos, a perfeição dos rituais, tudo isso voltava-se para a perfeição de Deus. Ou seja, a perfeição do céu. Tudo no céu vai ser perfeito. Ou seja, aquilo tudo era só sombra de uma verdadeira perfeição e harmonia no tabernáculo celeste. Então, tabernáculo celeste, nós vamos ter tudo perfeito, tudo harmonioso. Segundo tópico, um ministério superior. No aspecto posicional, superior primeiro no aspecto posicional. O autor mostra, através de seus argumentos, que Jesus, de fato, deve ser visto como verdadeiro sumo sacerdote rei. Isso a gente estudou na lição anterior, né? A gente viu na lição anterior que Jesus é sacerdote e rei ao mesmo tempo, porque ele não é da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, né? Então ele tinha legitimidade para isso. No Antigo Pacto, nenhum rei exerceu de forma legítima a função de sacerdote. A gente olha, por exemplo, Uzias e Saul, né, que foram reprovados por querer exercer as duas funções. Uzias é um caso bem interessante. Depois que ele se tornou um rei muito importante, muito poderoso, ele se achou no direito de entrar no templo e chegar lá e queimar incenso. E aí o sacerdote, na época, se eu não me engano, Azarias, chegou para Uzias e falou: olha, rei, você é importante, mas segundo a lei, somente os descendentes de Arão podem fazer isso. Você não pode, você não está enquadrado dentro da lei para fazer aqui alguma coisa dentro do templo. Queimar incenso, isso não é a sua função. Ele desobedeceu, não, deixa para lá, eu sou o rei, é o que mando aqui. Foi lá, queimou incenso e durante o ato a sua testa já estava leprosa, né? Então ele viveu a partir dali para sempre separado, numa casa separada, porque ele se tornou leproso. Então ele tentou exercer a função de rei e sacerdote e não foi aprovado, ele foi reprovado por isso. No entanto, com Jesus foi diferente. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores e ao mesmo tempo nosso grande sumo sacerdote. Então, de acordo com a profecia do Salmo 110:4, né, Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por ser uma ordem de Melquisedeque, ele não está sujeito às exigências do sistema levítico. Então Jesus ele é sacerdote e rei porque ele não está vinculado ao sistema levítico, que está ali baseado na lei, mas ele diferente, é uma ordem diferente, uma ordem que quer dizer sucessão, né? Ou seja, ali ele é um sacerdote de acordo, né, com essa ordem superior que é a ordem de Melquisedeque. E por ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, né, ele também não está limitado a um tabernáculo terreno. Então se a gente fala assim, já que Jesus é sacerdote, por que ele não entrou no templo e ofereceu sacrifícios e fez a função de sacerdote na época que ele viveu aqui na terra? Porque o seu ministério de sacerdote não é terreno, mas é muito além disso, é celestial. Ou seja, ele oficiou o seu sacerdócio, né, lá no céu, quando ele chegou no santuário celestial. Apesar dele ter morrido aqui na terra, mas ele entrou no Santo dos Santos lá nos céus. E lá ele não oferece mais sacrifício, porque o sacrifício já foi oferecido. No aspecto funcional, no Antigo Pacto, os sacerdotes adentravam no tabernáculo para oferecer suas ofertas e sacrifícios. Ele tinha essa função, ele entrava lá no santo, lugar santo, ou Santo dos Santos, né? Então onde ficava a Arca da Aliança, tinha
todo um ritual, né? Então ele tinha que fazer isso, ó, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse uma coisa a oferecer. Ou seja, já olhando para a antiga aliança, o sumo sacerdote oferecia dons e sacrifícios, ou seja, ofertas e sacrifícios. E esse nosso sumo sacerdote, será que ele não tem que também oferecer sacrifícios? Ou seja, será que esse nosso novo sumo sacerdote não tem que fazer também a mesma coisa que os outros lá faziam? Ele se deu em sacrifício, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7, parte B. Ou seja, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro aqui, não somente nessa passagem, mas em todo o Novo Testamento, a gente vai observar que Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Ele foi muito superior. No caso, ele se deu em sacrifício. Então, do contrário ali do sacrifício levítico, né, não se repete, foi efetuado de uma vez por todas. Ou seja, Jesus, ele não está lá no céu oferecendo sacrifício. Né? Como eu já disse no começo da aula, ele está sentado à destra de Deus. O fato de ele estar sentado significa que a sua obra já se completou, não tem mais nada para fazer. Então seria totalmente errado dizer que Jesus está no céu lá oferecendo ainda sacrifícios e tal. Não, já foi oferecido uma vez por todas, acabou. Não tem mais sacrifício para ser oferecido. Cristo já morreu por nós na cruz do Calvário. Muito diferente da antiga aliança, que o tempo todo tinha que ficar oferecendo sacrifícios pelo pecado. No aspecto cultual, ou seja, a superioridade desse tabernáculo, desse sumo sacerdote, nesse aspecto cultual. Nos dias de Hebreus, foi escrito que havia sacerdotes que ofereciam sacrifícios e ofertas de acordo com a lei. Ou seja, tudo que os sacerdotes faziam estava relacionado ao culto, e parece dar a entender que na época que essa carta foi escrita, ainda tinha o ritual lá no templo. O templo ainda não tinha sido destruído e estava lá ainda o povo levando animais para o templo, sendo sacrificado, tal, pedindo perdão, ou seja, ainda estava acontecendo todo aquele ritual, né? Ou seja, estava paralelo ali a antiga aliança e a nova aliança. E é o que diz em Hebreus 8:4, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, ainda existem sacerdotes que vão ao templo, que oferecem ali ofertas, que oferecem sacrifícios de acordo com a lei, porém, Cristo não fez isso. Ou seja, já falei isso várias vezes, vou enfatizar isso mais uma vez, Jesus não foi lá no templo oferecer sacrifício. Nesse aspecto, o sacerdócio de Cristo era superior. Por quê? Porque ele não precisava ir ao templo. A sua atividade cultual era superior em tudo, que ele realiza isso no santuário celestial. Ou seja, agora Cristo está intercedendo por nós no céu. Ou seja, quando nós vamos para a igreja, quando nós cultuamos a Deus, adoramos a Deus, o que a gente está fazendo é ali cultuando a Deus, e Cristo está intercedendo por nós lá do céu. Ou seja, é um culto superior àquele culto do Antigo Testamento. Então, no aspecto cultual, né, o sacerdócio de Cristo é superior, né, porque nós estamos ligados diretamente com Cristo lá na glória. Não estamos pensando em um sacerdócio terrestre. Hoje, sacerdote terrestre ou um lugar aqui na terra onde está a presença de Deus. Hoje a gente observa muitas igrejas colocando muito assim, não, esse lugar aqui é sagrado, esse lugar aqui é isso, é aquilo, e faz do templo como se fosse algo realmente da mesma forma que acontecia no Antigo Testamento. Então dentro da igreja não pode ter um aniversário, dentro da igreja não pode ter um evento, não pode ter nada, porque aqui é sagrado, o púlpito é sagrado. Olha, eu vejo assim, é um lugar que é separado ali para, claro, adorar a Deus, que a gente vai lá, adora a Deus, é a igreja, o púlpito é um lugar também onde a gente vai lá adorar a Deus, pregar, cantar, mas a gente tem que parar um pouco e pensar o seguinte, não é Antigo Testamento, entende? Deus não está dentro do templo, ele está dentro de nós. A igreja é o povo unido de Deus, a igreja não é o templo. Aquele templo ali pode ser destruído, pode acabar, né? Então,
destruir uma igreja, por exemplo, uma igreja cair, uma igreja ser destruída, em momento algum vai prejudicar o povo de Deus, porque ali está a presença de Deus, destruiu a igreja. Não, a igreja pode ser destruída, construída uma nova. Então é diferente do Antigo Testamento. Quando o templo era destruído no Antigo Testamento, não, a presença de Deus saiu do meio do povo, sabe? O lugar de adoração, eles não podiam oferecer sacrifício em outro lugar, era só no templo. Não tinha outro lugar para oferecer sacrifício, era ali, entende? O tabernáculo é ali, é aquele lugar ali. Hoje não tem mais isso, porque nós somos o templo, a igreja somos nós. Onde tem ali 2 ou 3 reunidos, Cristo falou que ele estaria no meio. Então, quando junta os crentes para adorar, seja numa casa, seja numa praça, seja numa rua, Deus está presente. Então a gente tem que tirar um pouco esse pensamento antigo, né, até um pouco, a gente lê o Antigo Testamento, vê os lugares sagrados, o templo, o Santo dos Santos, e aí começa a fazer uma vinculação com as coisas de hoje, mas a gente observa que hoje nós estamos numa aliança superior. E ela é superior justamente isso, porque eu não preciso ir lá no templo para sentir a presença de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui, sozinho, gravando essa aula, por exemplo, eu posso sentir a presença de Deus. Deus está presente aqui. Então eu sei que Cristo está no céu intercedendo por mim. Então é uma aplicação prática disso, desse tema aqui para a nossa vida. Ou seja, adore Deus onde você está. Né? Claro, é importante congregar não pelo templo em si, mas porque estamos reunidos com os irmãos, comunhão com os irmãos. É importante ir à igreja pela comunhão com os irmãos, não pela igreja em si, pela construção em si. Entende? Então vamos lá. Eu não sei se ficou confuso aí, mas eu espero que eu tenha feito a aplicação correta aí para você entender isso. Uma promessa superior. Primeiro, de natureza interior e espiritual. Aqui a gente entra justamente na profecia de Jeremias, que eu citei no começo, né? Jeremias 31:31, e essa profecia se cumpre em Cristo, né? E aí entra esse terceiro tópico dentro disso aqui. A partir... o que acontece? Debaixo da antiga aliança, Deus havia chamado os israelitas para ser seu povo. Né? Ou seja, a citação de Êxodo aqui, eu vou pular essa citação, mas o importante é que essa aliança foi escrita em tábuas de pedra. Deus chamou o povo, falou, vocês serão o meu povo, né? Sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Não, então está ali firmada uma aliança com o povo, mas escrita em tábuas de pedra. Tendo o povo falhado em cumprir as exigências legais da antiga aliança, por quê? Porque a aliança é um acordo entre duas pessoas. Se uma quebra a aliança, a outra, né, a aliança deixa de existir. Acontece que o povo realmente não tinha como cumprir a aliança. Quem é que vai cumprir a lei? Ninguém cumpre. Então a aliança era unilateral, né? Era praticamente de Deus para com o homem. Porque o homem em si não conseguiu cumprir a lei, o homem pecou. Eu coloquei uma imagem aqui, por exemplo, de oferecendo sacrifícios a Moloque. As crianças eram queimadas vivas ali na mão desse deus Moloque. Então, apesar de Deus ter colocado na lei, não farás outros deuses, nem se curvará diante deles, tudo mais, está lá o povo quebrando a aliança. Então o povo não conseguiu cumprir essa antiga aliança. Por isso Deus prometeu fazer uma nova aliança. Essa promessa vem nessa profecia de Jeremias 31:31, que é citada novamente em Hebreus 8:8. Então a lei divina não mais seria escrita em tábuas de pedra. Não é mais em tábuas de pedra, mas assim no coração. Hebreus 8:10 vai falar isso. Agora nós temos a lei de Deus no nosso coração. Ou seja, é totalmente superior àquela antiga aliança. De natureza individual e universal. Ou seja, a antiga aliança é contrastada com a nova aliança também quanto ao seu alcance. Ela é muito mais abrangente. Na antiga aliança, nem todos conheciam o Senhor. Então, quem era que tinha um conhecimento mais profundo da lei e tudo mais? Os escribas, né, os sacerdotes, eles estavam ali estudando. Então, as pessoas dependiam dos escribas, dos fariseus, dos sábios da época para aprender a palavra. Então, poucas pessoas naquela época sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso à Torá, à lei, ao estudo da palavra de Deus. Então, era um grupo privilegiado que tinha acesso. Já na nova aliança é totalmente diferente. Ele fala o seguinte: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:11. Ou seja,
todos hoje têm acesso ao Evangelho, todos têm acesso à palavra de Deus. Então todo mundo tem acesso ao conhecimento de Deus. Não é um grupo privilegiado que tem esse conhecimento superior. Então, ou seja, o correto, né, é que todos vivam ali como se um outro fosse mais sábio. Ah, porque eu tenho um curso de teologia, então eu sou muito mais inteligente, eu sei mais do que você e é eu que mando aqui. Não, não é assim. Apesar de quem estuda teologia ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, mas isso não faz dele mais importante do que aquele que não tem curso de teologia, mas lê a Bíblia, estuda ali sozinho a Bíblia, tem um conhecimento do Evangelho e é salvo também. Ou seja, o conhecimento para salvação é simples. O conhecimento da palavra de Deus para ser salvo é bem simples. O Evangelho é simples, qualquer pessoa tem a capacidade de entender. Então quando fala que todos me conhecerão, é que realmente a palavra de Deus ela pode ser entendida por qualquer um, de forma simples e direta. De natureza relacional. O aspecto relacional é posto em evidência na citação deste versículo, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Versículo 12 aí de Hebreus 8. Então a nova aliança é um concerto de misericórdia, graça e perdão. Não que a antiga aliança não tinha isso. A antiga aliança tinha perdão, tinha misericórdia e tinha a graça de Deus também. Todos foram salvos pela graça, pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto final. Acontece que isso é muito mais evidente nessa nova aliança. A graça de Deus hoje é muito mais abrangente. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus é algo muito mais evidente. Existia na antiga? Existia, mas na nova é muito mais superior. Certo? O autor destaca que o antigo sistema separava a religião da vida. Ou seja, o homem ele podia ser reto cerimonialmente e perverso no coração. Ia lá no templo, fazia tudo certinho, mas o seu coração era mau. Reto no coração e incorreto cerimonialmente. Ou seja, ele podia muitas vezes, ser uma pessoa que era reto diante de Deus, mas não ia ao templo, não fazia as coisas. Era algo meio separado. Hoje em dia tem muito disso também, né? Tem gente que vai na igreja, tá ali com uma capa, mas a gente sabe que o coração daquela pessoa não é um coração bom, um coração perverso. E ao mesmo tempo tem gente, né, que tem um bom coração, mas não vai à igreja, ou talvez não cumpre todos os pré-requisitos ali que a gente espera que se cumpra de um cristão. No entanto, não é bem assim, né? Então, o que vale é a intenção do coração, então eu vou cultuar Deus na minha casa? Não, tá errado. Se você não é igreja sozinho, você é igreja como um todo, um conjunto. Então, o crente ele tem que ser reto cerimonialmente e reto no coração, né? É claro que cerimonialmente não é mais aqueles rituais do Antigo Testamento, né? Não é nenhum ritual atual. Cerimonialmente tem a ver com também, é uma coisa que meio que se mistura, né? Ou seja, se eu sou reto de coração, eu sou reto cerimonialmente, porque eu estou sempre na presença de Deus. Então, na antiga aliança, havia uma recordação de pecados todos os anos. Então, o tempo todo tinha que se repetir o pecado, o sacrifício, o pecado era perdoado, a pessoa pecava de novo, e aí tinha que ter sacrifício de novo. Então tinha isso era se repetindo o tempo todo. Na nova aliança, né, já vem uma promessa superior. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, uma vez que nós somos perdoados por Cristo, ninguém pode jogar mais na cara aquele pecado. Já foi perdoado. Ah, vamos cometer novos pecados. Sim, vamos cometer novos pecados. Mas se eu sou uma pessoa reta cerimonialmente, como estava falando anteriormente, eu vou me arrepender dos meus pecados. O arrependimento que tinha lá na antiga aliança tem que ter na nova também. Porque na antiga aliança não adiantava só ir lá e matar um animal sem se arrepender. Tinha que se arrepender. Na nova aliança, eu não preciso mais matar um animal, porque Cristo já morreu por mim. Mas eu tenho que ir lá e pedir perdão, me arrepender. Então, os meus pecados são perdoados por Cristo, de uma vez por todas. Então, eu tenho certeza e segurança da minha salvação. Voltando um pouquinho nas aulas anteriores que falamos de apostasia, a não ser que a pessoa de forma deliberada vai falar não quero mais servir a Cristo e tudo mais. É outra história, apostasia, assista vídeos anteriores. Mas uma vez que você é uma pessoa que está ali na presença de Deus, teve um deslize, pecou, desviou aqui, errou aqui e acolá, se você está com o coração arrependido, você
vai ter o perdão dos seus pecados e a garantia da sua salvação, porque você está permanecendo em Cristo. Então é isso. A nova aliança ela dá uma tranquilidade muito maior, porque sabemos que de fato o sacrifício de Cristo perdoou os nossos pecados. E Ele está no céu intercedendo por nós. Amém? Chegamos na conclusão, né? O autor ele já havia mostrado a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o arônico e levítico, quando coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque, a aula anterior. Então ele mostrou que Jesus é superior. Né? Agora ele mostra que esse sumo sacerdote possui um ministério superior, porque ministra em um santuário superior e é fiador de uma aliança superior. Por pertencerem a essa nova aliança, os crentes desfrutam de promessas superiores. Por isso glorificamos a Deus por essas bênçãos. Então, só porque hoje nós estamos numa nova aliança, hoje nós temos umas promessas superiores, não significa que os salvos do Antigo Testamento não estão nos céus. Não, ele está no céu também. Eles foram salvos, mas eles foram salvos também não mediante o sacrifício dos animais, mas o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo também valeu para eles. Então essa nova aliança era necessária porque realmente aqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento era só sombra do verdadeiro sacrifício, do sacrifício que um dia viria a acontecer, que é o sacrifício de Cristo. Então se cumpriu em Cristo, quando Cristo morreu, de fato todos os seus pecados foram perdoados. E tanto nós da nova aliança quanto eles da antiga aliança estamos salvos. E um dia nos encontraremos no céu. E lá nós veremos o nosso sumo sacerdote que continua, sempre estará intercedendo por nós. Amém? Então aqui eu encerro a aula. Espero que você tenha gostado. Aqui tem as perguntas, caso você use o slide na sua igreja. Algumas perguntas dessas eu não gosto muito, né? São muito diretas assim, não leva muito a reflexão, mas você que é professor pode fazer uma reflexão com seus alunos aí. Bibliografia recomendada, alguns livros recomendados pela revista aqui. Os cursos do EBD em Foco, coloquei aqui alguns cursos, mas você vai encontrar muito mais, são mais de 10 cursos, se não me engano, são 16 cursos que tem lá na plataforma, que você pode aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre como ser um professor de excelência. Né? Aqui eu coloco uma observação somente a questão de baixar o slide fora da plataforma, porque é só dentro da plataforma. Então, encerro aqui a aula, espero que você tenha gostado. Coloque em prática o que você aprendeu, viva uma vida cristã prática. E se você é professor, passe esse conteúdo para os seus alunos de forma excelente, para que eles possam também viver uma vida cristã prática. A paz do Senhor, até a próxima aula.